Isso é estranho, né? Mas também tem a ver com ter que agradar com uma plateia muito variada. Tinha muita gente no teatro. Tinha pobre, tinha rico, tinha homem, tinha mulher, tinha jovem, tinha estudante, tinha nobre, tinha português. Você tem que ter um pouco de comédia, um pouco de tragédia, um pouco de luta, muita poesia. Então tem essa, digamos, esse mix que é o Shakespeare, tem a ver também com uma indústria cultural que é o teatro elizabetano, né? Já tem um caráter de business. Ele é um businessman que fica rico, né? O Shakespeare é o total mobilidade social. Ele volta rico para se aposentar em Stratford, compra terra, compra título de nobreza, ganha dinheiro com agiotagem, ele era muito interessado em dinheiro. Então ele é um próprio exemplo desse sujeito humanista. O que o Lear vai dizer quando ele diz eu? Como é que o Lear vai se haver com esse mundo em que os sujeitos já têm uma possibilidade de criar a si próprios? Como é que isso, o que isso dialoga com a tragédia do Lear? Tá? Gente, para a gente começar a entrar mais no Lear, eu queria propor uma consideração um pouco sobre essa curiosa recepção da peça, especificamente, Rei Lear, que tem a ver com uma compreensão, onde é que eu li isso? O livro do Eagle, né, que é a teoria da tragédia. Se você for comparar várias teorias da tragédia, a conclusão que você vai chegar é que a única definição geral é a tragédia é very sad. Então, very, very sad. Um ou outro. Né? O Rei Lear é especialmente uma tragédia very sad, né? Dilacerante, difícil de assistir. Eu, pessoalmente, tenho muito essa experiência de ter medo de assistir de novo Lear. Aí você vai, assiste, mas aquilo te destrói o coração e tal. E isso não é uma opinião só pessoal, isso é uma coisa muito marcante na recepção da peça. E eu queria dar esse exemplo de como, então, na segunda metade do século XVII, houve uma adaptação da peça feita por esse sujeito, Nahum Tate, né, em 1681, nesse contexto de valorização do teatro rigoroso, de referência do classicismo francês, né? Isso tem um contexto histórico bastante complexo, assim, porque em 1640, né, a partir daí, houve uma guerra civil e uma queda da monarquia na Inglaterra e depois o processo de restauração da monarquia. Né? E aí, durante o governo puritano lá do Cromwell e tal, o que era o teatro elisabetano desapareceu. Os próprios teatros elisabetanos desapareceram em grande parte. Então houve um ressurgimento do teatro na própria Inglaterra na segunda metade do século XVII. Só que o teatro que ressurgiu não era mais o teatro elisabetano. Era muitas vezes o teatro já com a forma do palco italiano. Né? Era um teatro segundo o gosto da segunda metade do século XVII, ou seja, segundo as regras da arte, segundo o modelo do Racine. Né? Então, esse processo de adaptação das obras do Shakespeare na segunda metade do século XVII é muito exemplar, porque é isso, se considerava que ele errou em várias coisas, apesar do talento dele, então tinha que consertar. O que Nahum Tate faz? Ele faz uma peça com um final feliz. Eu até falei para a Fernanda, vamos ver o Nahum Tate, por que a gente vai ver essa do Shakespeare? Era o que as pessoas achavam nessa época. Ele fez a peça, olha que maravilha o que acontece no final. O Lear fica vivo, a Cordélia fica viva, o Gloucester fica vivo e ele veio 2 filhos casarem. Que maravilha! Mas não é mais uma tragédia, né? É uma tragicomédia. Né? O que é interessante é que essa adaptação do Tate, tá? Ela prevaleceu sobre a peça do Shakespeare. E durante muito tempo, décadas e décadas, era essa a peça que era montada, a do Tate e não a do Shakespeare. Tá? E um marco especialmente interessante para isso
é a gente ler um dos textos de crítica mais maravilhosos que tem sobre Shakespeare, que é de 1765, do Samuel Johnson. O Harold Bloom fala que é o texto, o exemplo da crítica, né, inglesa. É um texto que marca até uma virada de valorização do Shakespeare, que começa a acontecer a partir desse período, 1760, 1770. Né? É um texto que levou a toda uma valorização do Shakespeare na Alemanha, depois que eles leram esse texto do Samuel Johnson. Né? Por exemplo, Samuel Johnson diz: Shakespeare é, acima de todos os escritores, ao menos de todos os escritores modernos, o poeta da natureza. Essa é uma ideia que os românticos levaram às últimas consequências. O poeta que apresenta a seus leitores um espelho fiel dos costumes e da vida. Ou seja, esse autor, que era considerado um monstro, que não conhecia regras da arte, está começando a ser visto como um grande poeta moderno. Ele nunca deixa de atingir seus propósitos. A seu comando, rimos ou nos entristecemos, ou nos quedamos mudos e imersos em calma expectativa, mas nunca indiferentes. Né? O Samuel Johnson dá ensejo a uma nova leitura da poética, a uma nova poética, que vai ter a ver com quebrar essa ideia normativa e dizer: o que importa não é tanto a forma, não são essas regras todas que os franceses inventaram. O que importa é o efeito. E a tragédia de Shakespeare tem mais efeito, cria mais emoção do que a do Racine. Tá? Isso é uma coisa que aparece em muitos textos românticos depois. No entanto, esse grande crítico, que foi o responsável pela virada da fase de rejeição do Shakespeare para uma fase de grande valorização, o curioso é que ele não gostava tanto assim do Rei Lear. Tá? Então, primeiro eu queria ler essa frase que eu acho muito legal, que tem a ver com essa ideia do poeta da natureza. Ele fala: a obra de um escritor correto e metódico é um jardim arranjado minuciosamente. A de Shakespeare é uma floresta, na qual carvalhos estendem seus galhos e pinheiros se erguem para o céu, às vezes se intercalando com ervas e sarças, e às vezes abrigando sob suas copas murtas e rosas, enchendo os olhos com pompa solene e brindando o espírito com uma infinita variedade. Essa é a ideia do poeta da natureza. Tá? Eu queria ressaltar que isso está no Samuel Johnson, porque eu vou falar disso daqui a pouco e vocês vão ver por que isso é tão importante para os românticos. No entanto, olha só, o Samuel Johnson, né, que revalorizou a obra do Shakespeare, considerou ele como o grande poeta moderno, virou toda a avaliação crítica dele, não gostava muito do Lear. E ele escreve lá, primeiro ele escreve a mesma coisa que eu falei da minha experiência pessoal, eu estava imitando o Samuel Johnson. Ele fala, primeiro, nesse caso o público decidiu. A Cordélia do Tate, né, a Cordélia que sobreviveu é a que o público prefere. Tá? Então ficou para trás aquela Cordélia do Shakespeare. E ele relaciona isso com o quê? Ele próprio conta isso, que ele ficou tão chocado com a morte da Cordélia que ele não conseguia ler de novo a peça. Né? Ele fala de ser alguma coisa que mostra a virtude sendo castigada. Tá? Então tem um lado moral ali, problemático. Ele fala que isso é contra a ideia de justiça, né? Então é chocante moralmente. Mas também é contra a esperança, a expectativa e a esperança do leitor, e ainda mais estranho, contra a crença, né, o que existia nas crônicas. Né? Olha só que curioso, né? Por que a esperança do leitor e por que o que existia nas crônicas? Simplesmente porque nas fontes que o Shakespeare usou para escrever o Rei Lear, que foi principalmente as crônicas de Holinshed, né? Eu botei aqui uma imagem pequenininha dela. A história do Gloucester é tirada de um outro poema, então ele pegou uma história que existia nas crônicas, misturou com uma outra história dessa Arcádia do Sidney,
E ele usou uma peça que já existia também, que é esse Lear, né, que existia na época do Shakespeare, foi representada lá pelos anos 1590, talvez pela própria companhia dele, talvez ele tenha trabalhado nessa peça. O que é mais incrível, por isso que o Samuel Johnson fala, o leitor tinha a expectativa de que o Lear sobrevivesse, de que a Cordelia sobrevivesse. Por quê? Nas crônicas de Holinshed, o Lear sobrevive. A Cordelia é a sucessora. Não morre nenhum dos dois. Na peça também. Né? Então, o leitor esperava isso. O espectador, a primeira vez que teve a peça lá no Globo, as pessoas foram ver, provavelmente as pessoas estavam achando que iria sobreviver o Lear, iria sobreviver a Cordelia. Só não estavam achando tanto porque já no título do quarto tem escrito a morte de Lear e tal. Mas isso era um choque para a expectativa dos leitores e espectadores, né? E era contra o que estava escrito nas crônicas. Então, a adaptação do Tate, na verdade, recupera o que estava nas crônicas. E o grande crítico da época da recuperação do Shakespeare, que dá origem à leitura romântica, da qual eu vou falar daqui a pouco, sustenta essa ideia de que você deveria manter a peça do Tate e não voltar para essa que é contra o que estava escrito nas crônicas. Tá? Então, acho que um desafio muito importante para a gente pensar, né, nessa peça é entender o porquê desse desfecho que torna ela tão triste assim. Por que ela é tão triste? Por que ela tem que ser assim? Por que o Shakespeare pegou essa história e no final ele faz esse desfecho que os próprios personagens falam, é o fim do mundo, né? O que é isso que está acontecendo, né? E acho que o mais marcante disso é esse momento em que você criou toda uma expectativa, né, do reencontro dos dois, né? Em que o Lear vai falar, tudo bem, eu posso viver feliz, a gente preso que nem dois passarinhos lá na prisão, vamos lá, nós dois, você fala, tudo bem, viver assim não precisa mais de nada, só o amor da filha dele, aí ele vai e mata. Pois é, o Lear, então, ele tem uma peculiaridade em relação a essas 4 grandes tragédias. A ideia é do Bradley, cujo livro está vendo aqui na tradução para o português, da tragédia shakespeariana. O Bradley, esse crítico da virada do século XIX para o XX, um crítico super influente, esse livro é um clássico, a tragédia shakespeariana. O Bradley formulou que o Shakespeare tinha feito 4 tragédias verdadeiras, para 4 tragédias puras. O Hamlet, o Otelo, o Lear e o Macbeth. Essa ideia de alguma forma se perpetuou. Por exemplo, ele desconsiderou o Romeu e Julieta, claro que desconsiderou o Andrônico. Ele até gosta do Coriolano, mas não tem o mesmo estatuto. Ele acha que nessas tragédias tem um desenho muito perfeito da trajetória do herói trágico. E é o Bradley que vai ser muito insistente também em afirmar que o trágico no Shakespeare deriva dos personagens. Então, na verdade, a ideia é formulada por ele, talvez alguém antes dele, mas a origem, a tragédia é uma função do caráter dos personagens. Não que o acaso esteja excluído. Isso é muito legal no Bradley. O acaso de que o lenço da Desdémona cai no momento em que a Emília consegue pegar, sabe? Porque isso é da vida também, né? O Otelo enlouquece por causa do diabo, mas o lenço dele caiu no momento em que a Emília conseguiu pegar sem que ninguém visse. O Bradley não exclui o acaso, mas ele afirma que a tragédia é função do caráter.